E a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, lançou o plano de ação do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios. Esse plano terá recursos de 2,5 bilhões de reais para desenvolver 73 medidas. O repórter Helder Ferrari conversou a respeito com a secretária nacional de enfrentamento à violência contra mulheres, Denise Motadal. A secretária também comentou os casos dos jogadores Daniel Alves e Robinho, condenados por estupro. Hoje, Daniel Alves obteve autorização para sair da cadeia mediante fiança de 5,5 milhões de reais, enquanto no Brasil, o STJ formou maioria para que Robinho cumpra no país a sentença de 9 anos de prisão. Vamos acompanhar. As medidas estruturantes são as medidas que fazem parte das ações diretas do Ministério das Mulheres. E as ações transversais são as ações que os vários ministérios vão aportar. E nós estamos, na implementação do pacto, prevendo ações que nós chamamos de primárias, secundárias e terciárias. Do que nós estamos falando quando nós classificamos as ações desta forma? Bem, ações primárias são ações de prevenção, ações secundárias são ações de mitigação da violência e ações terciárias, ações de reparação. Então, o plano, ele desenvolve essas diversas frentes de atuação e parcerias com ministérios que são muito importantes no que diz respeito ao fortalecimento de uma política de mudança da mentalidade e de proteção às mulheres. Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Igualdade Racial, povos indígenas, desenvolvimento social, educação. Então, são áreas muito importantes, justiça, como eu falei, para que a gente possa fazer essas ações, essas políticas públicas transversais, conseguirem estarem organizadas de forma a que nós possamos enfrentar as diversas violências que as mulheres sofrem e, desta forma, atingir a redução dos feminicídios. E mais, a primeira fase do Pacto Nacional de Prevenção ao Feminicídio é essa fase onde nós estamos lançando políticas públicas transversais e interministeriais. A segunda fase vai exigir uma pactuação com os movimentos sociais, com os movimentos de mulheres, movimento feminista e com os estados e municípios. A adesão formal de estados e municípios ao Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, para que nós possamos ter uma mobilização das diversas esferas de gestão e também da sociedade, abrangendo os diversos setores organizados da sociedade civil. São casos simbólicos, são casos que não ficarão impunes. E não ficarão impunes por quê? Por políticas públicas fortes que garantiram a apuração, no caso do Daniel Alves, uma apuração imediata, o recolhimento de provas, o apoio à vítima, para que a mulher que sofreu o estupro pudesse, de fato, ter credibilidade da sua palavra, ter as provas sistematizadas e para que o estuprador, no caso o jogador, fosse punido. E no caso do Robinho, embora ele esteja no Brasil, a metodologia de apuração na justiça italiana comprovou que ele é culpado. Então, também são políticas e mecanismos fortes, políticas de Estado fortes, que ajudam na apuração desses crimes. Aqui no Brasil, a gente tem a Lei Maria da Penha, e o tempo todo a gente fala, a Lei Maria da Penha ela é excelente, mas é preciso de política pública, de um Estado forte, garantindo que a legislação ela se consolide, ela garanta apoio à mulher, proteção e apuração e punição do agressor. Então, dessa forma, quando a gente vê países em que mecanismos de apuração, de investigação, de proteção à mulher funcionam, a gente vê como é importante que aqui no Brasil a gente também continue com essas políticas públicas, garantindo a consolidação da Lei Maria da Penha.